Shalom a todos. Eu venho através desse vídeo relatar o que o fanatismo religioso, o que a idolatria a uma placa denominacional causa na vida do ser humano. Uma vez eu estava na Deus e Amor, sentada, e na frente, sentada, estava uma senhora, uma mulher que não era nova, não era jovem, era uma jovem, era uma senhora. E ela estava revoltada com a Assembleia de Deus, alegando que ia jogar pedra na Assembleia de Deus. Ela falou comigo dentro da igreja. Ela falou comigo mesmo, que ia jogar pedra na Assembleia de Deus para tirar o pai dela de lá, porque fizeram a cabeça dele e ele já era de idade avançada. Eu disse, mas ele não está gostando, ele não está lá, por isso botou à vontade, ele tem idade suficiente. Ela, não, é porque fizeram a cabeça dele. Fizeram a cabeça dele e por ele ser de idade, embora ela não parecia ser tão nova, mas tudo bem, né? Mas eu também tenho 50 anos e pareço ter mais, né? Então a gente não vai olhar por aparência, porque a aparência às vezes engana. E ali ela estava furiosa com a Assembleia de Deus. E disse que tinha heresia, que tinha muita coisa errada na Assembleia, e que a certa era Deus e amor, e que a verdade estava na Deus e amor, e que ia jogar pedra lá na Assembleia de Deus para tirar o pai dela de lá. Eu falei, minha senhora, a senhora pode ir até presa. Porque isso é crime, sair quebrando as igrejas, jogando pedra nas igrejas. E ela disse que ia jogar. Não sei se jogou, né? Eu não sei do resultado. Só sei que ela me disse isso. Eu ainda dei conselho para ela não fazer. E eu falei que ele já tinha idade suficiente para escolher a denominação que ele quisesse congregar, ou o ser humano é livre para escolher a religião que quiser, né? E o juiz final que vai prestar conta diante de Deus. E ali ela estava furiosa. E meus irmãos, olha onde chega o fanatismo denominacional para placa de igreja. Igreja não salva não, placa de igreja, já não vem buscar placa de igreja não. A igreja só é um local para a gente congregar, para a gente se reunir numa eclesiaste, numa assembleia, para a gente participar do corpo de Cristo, da Santa Ceia, para haver batismo, a pessoa tem que ser batizada. Então, a igreja, a gente tem que ir para a igreja. A Bíblia diz, não deixa a vossa congregação. Congregação é o povo. Então, é só um lugar de reunião, que Deus até usa aquele lugar, independente da denominação, Deus usa qualquer igreja, qualquer local, para atrair o povo após si, para ouvir a palavra. A gente convidando as pessoas para ir para a igreja, não é verdade? Mas não deve ser idolatrada a instituição, não. Não deve ser idolatrado o exclusivismo, só tem salvação naquela igreja. Isso é idolatria, meu irmão. Só tem salvação em Jesus Cristo. Porque no livro de Atos, capítulo 4, versículo 1 diz, porque nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser no nome de Jesus. Jesus disse, em meu nome expulsar demônios, curar enfermos. Jesus mandou em nome dele, não foi em nome de igreja, nome de denominação, nome de instituição. Jesus é quem cura, que liberta, salva, transforma em qualquer igreja, em qualquer ministério. Jesus é que faz a obra na vida da pessoa. A pessoa está congregando ali porque Deus foi aquele lugar que ele encontrou, que ele conheceu Jesus. E aí Jesus pode depois soprar ele para outro lugar e assim vai. Jesus sabe como agir, o que fazer. Quem faz a obra é Deus, não é denominação. Não é pastor, não é pastora, não é ministro, não é ombreiro, é Jesus. Porque em nenhum outro nome, não é em nenhum outro Deus é amor, não. Ou assembleia, ou quadrangular, ou avivamento bíblico, não. A Bíblia não diz, em nenhuma outra denominação a salvação a não ser da assembleia. Não está isso na Bíblia. Em nenhuma outra denominação a salvação a não ser na Deus é amor. Não está isso na Bíblia. Em nenhuma outra denominação a não ser quadrangular. Não está isso na Bíblia. Diz, em nenhum outro nome há. O nome denominacional é Jesus Cristo, e nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. A não ser no nome de Jesus. E a mulher estava ali furiosa, acreditando que o pai ia para o inferno,
porque estava congregando na Assembleia de Deus. Isso é muito perigoso, meus irmãos. Às vezes a pessoa pensa que a gente está com fofoca, mas não é fofoca, meus irmãos. É para abrir os seus olhos, para você não ficar apegada com placa de igreja, achando que aquela igreja ali é a única igreja de Jesus Cristo, e achando que aquela igreja ali não tem outra, se sair daquela ali vai para o inferno. Olha o pastor Lorival, que não saiu da Deus Amor e está numa cadeira de roda, operou de câncer na cabeça. Está melhor, Deus o cure, Deus o abençoe, que ele fique mais melhor ainda. Mas ele não saiu da Deus é Amor, não, está na Deus é Amor. E está daquela situação. Eu saí em 2009 da Deus é Amor, se me faz a memória, 2008 para 2009. E estou viva até hoje com saúde, graças a Deus, louvado seja Deus. Todo mundo pega uma doencinha, uma coisa. Estou falando com saúde porque eu não estou na situação do Lorival. Davi Miranda disse que quem saísse da Deus é Amor ia morrer. Quem morreu foi ele em 2015. E eu saí em 2008 para 2009, estou viva até hoje. Quantos saíram e estão vivos? Meus irmãos, o ser humano erra. Eu estava lendo sobre José, do Egito. Ele errou tanto, né? Deus colocou ele lá para ser governador. Mas ele errou. Ele agiu com astúcia. No capítulo 44, você vê lá a astúcia que ele agiu para prender os seus irmãos. Ele não precisava disso não, ele tinha autoridade para dizer, ó, fica aqui e se apresentar. Ele fez botar o dinheiro de volta no saco. Os irmãos ficou preocupados que o dinheiro estava lá de volta. Botou o copo dele de ouro no saco de Benjamim. O pai dele não queria ficar sem Benjamim, senão poderia morrer, mas ele queria prender Benjamim. Ele poderia se revelar logo de primeira, mas não, ele ficou enrolando para poder se revelar aos seus irmãos. Por quê? Porque o ser humano é falho. Nós somos falhos. Todo ser humano erra, meus irmãos. Não existe ninguém que não erre na face dessa terra. Então, vamos parar de idolatria, que Deus não se agrada disso não. Nós somos crentes evangélicos, não podemos dar lugar à idolatria não. A idolatria fica entrando sorrateiramente no meio evangélico. Os evangélicos sempre combateram a idolatria da igreja católica. Agora vai ficar com idolatria a placa de igreja e a igreja, a cantora. Não podemos cantar, comprar um CD, ouvir o louvor, mas não podemos idolatrar cantor e nem pregador. Mas sim adorar só a Deus, porque Deus merece toda honra, toda glória, todo louvor. Então Deus abençoe e que você, irmão, que é da Deus e Amor, ainda está idolatrando. Não estou mandando você sair da igreja não, mas tira a idolatria do seu coração. Não idolatre não, porque eu nunca vi um negócio desse. A igreja, eu não sei não. Eu não vejo tanta idolatria em outra igreja. Como na Deus e Amor tinha uma idolatria terrível. Por quê? Porque ficava perguntando coisa ao demônio, e o demônio só falava bem da Deus e Amor. Uma vez eu vi duas irmãs falando, eu não sei se as irmãs eram da Batista, mas elas estavam falando, tem muitos anos, eu tenho muitos anos isso. Eu era novinha, eu estava indo para a Assembleia, em Teixeira de Freitas, tem no sul da Bahia, e elas falando, a Deus e Amor fica perguntando ao demônio sobre as igrejas dos outros, falando mal da Batista, falando isso e aquilo, aí eu não gosto não. E ela estava lá falando que não ia na Deus e Amor não, porque estava falando, entrevistando o demônio para ficar falando da igreja dela, da igreja batista, das igrejas. Uma fofoca terrível. Agora isso aí é fofoca, meu irmão. Isso aí que tinha, que eu acho que não tem mais não, né? Que era mais Davi Miranda e alguns pastores que ficavam assim com o Davi Miranda. Era uma fofoca terrível, perguntando dos ministérios alheios. Meu irmão, cada um vai dar conta a Deus pelo seu ministério. A gente não tem que ficar falando mal do ministério dos outros não, porque aqui eu não estou falando mal não, aqui eu estou exortando você a deixar a idolatria pelo seu bem. É para o seu bem, meus irmãos. Porque a Deus e Amor está apagando a língua. A Deus e Amor é a igreja mais falada no YouTube, é a Deus e Amor. É a mais criticada, é a Deus e Amor. Por quê? Porque o próprio fundador foi o que mais falou das outras igrejas. Foi o que mais falou das outras igrejas. Tudo ele perguntava lá ao demônio sobre doutrina, ensinamento. O demônio não sabe de nada não, meu irmão. Quem sabe é Jesus, Deus, Jeová e o Espírito Santo. Você tem dúvida sobre doutrina, ensinamento? Pergunta ao Espírito Santo. Pergunta a Deus como é que Ele quer você. Porque depende, meu irmão. Tem pessoas que Deus cobra mais, cobra menos. Varia de cada um. Tem pessoas, desde antes da lei, na lei e na graça não é diferente. Tem pessoas que Deus exige mais. Que Deus...
Então você tem que perguntar a Deus como é que Deus te quer. Não ficar perguntando a demônio como é que quem é do demônio, quem não é do demônio, quem vai para o inferno, quem não vai para o inferno, se isso é do demônio, se isso é de Deus, perguntando ao demônio isso aí. Por aí já vê que já está errado. É por isso que acontecem certas coisas. Porque não confia em Deus, confia no demônio. Em vez de perguntar a Deus, pergunta ao demônio. Aí dá isso aí. Aí o demônio toma de conta e fica essa bagunça que tá. E fica essa tantão agora fofoca eu sei que é aí. Fofoca é a diretoria da Deus Amor, que vive em fofoca lá, ó, chamando polícia, uma fofocaiada, um escândalo atrás do outro. Tem uma fofoca maior do que essa. Não a gente falar o que a gente sente de falar. O que a gente entende para quê? Porque está tendo um período de reforma na Deus é Amor. Desde a morte do fundador está em reforma. E essa reforma, a gente que eu sou da Assembleia de Deus, meus irmãos. Passei muitos anos na Assembleia e estou há muitos anos. Na Deus Amor eu passei muito pouco tempo. Porque misericórdia, a Deus Amor, entre aspas, parecia uma ditadura. Ficava no pé da gente assim, ó. Eu quebrei algum regulamento logo de primeira. Porque eu fui no casamento da minha amiga chamada Lu. Hoje ela está casada até hoje. Ela continua casada até hoje com o marido dela. Não largou não. Enquanto os filhos da Davi Miranda largou, ela está casada até hoje. Eu não sei se ela ainda é da Assembleia. Ela mora aqui perto de mim. Aqui na praça perto. E ela, de vez em quando, junta material reciclável para mim. E ela, eu fui no casamento da Assembleia. Eu fui no casamento dela. Tem muitos anos isso, eu era nova, ela era nova. Eu tinha acabado de entrar na Deus e Amor, membrar. Com uns 30 anos, parece que eu lembrei com 30. E ela casou e eu vi no regulamento que não podia ir em casamento de outras pessoas. Que nem a mãe podia ir em casamento do filho se fosse de outra igreja. Que o pai tinha que tirar o bigode, mesmo que não fosse da Deus Amor, e mesmo que não fosse crente, mesmo que não importa, mesmo que ele era de outra igreja, mesmo que ele era católico, ele usava bigode, ele tinha que tirar o bigode para entrar no casamento da filha dentro da Deus Amor, senão ele não entrava. Isso é um absurdo, isso é uma ditadura. Hoje não tem mais isso não, porque eu vejo aí gente de barba e bigode regendo grupo de senhora aí na Deus Amor. Eu vi. Rapaz que nasceu até no sentido da mãe e o pai ser da Deus Amor, nasceu até na Deus Amor nesse sentido. De barba e bigode regendo o grupo de senhora. E eu fico pensando aí, ó, como já mudou. O pai, mesmo sem ser crente ou sendo de outra igreja, não podia entrar no casamento com a filha da Deus Amor se não tirasse o bigode. Hoje está aí gente que nasceu na Deus Amor, no sentido de o pai e a mãe ser da Deus Amor, só que um já morreu, o pai morreu. Mas a mãe ainda é da Deus Amor, e ele também. E ele rege o grupo de barba e bigode. Se Davi Miranda tivesse vivo, tinha polido ele. Então, minha gente, é muita coisa, é muita confusão. Esse negócio de ficar conversando com o diabo dentro da igreja, isso aí é antibíblico. Fica usando aquele texto que Jesus perguntou qual é o seu nome. Jesus perguntou só qual é o seu nome, só isso. Vamos contar o segundo? Qual é o seu nome? Eu ainda contei devagar, aqui deu 5 segundos. Teve outra ocasião que Jesus falou assim, cala-te e sai dele. E teve outra ocasião que Jesus não deixava os demônios falar. Está na Bíblia, procura você acha. Porque o conheciam. Então note que Jesus não deixava o demônio falar às vezes, porque o conhecia. Mandava calar e sair. E só perguntou, só tem 5 segundos. Porque lá no livro de Jó, era Deus conversando com o diabo, mas era Deus conversando com o diabo. Não era Jó não, era Deus. E outro, não era incorporado não. Era frente a frente. Jesus em Mateus 4 conversando com o diabo, Jesus não estava conversando com o diabo fazendo pergunta incorporado. Jesus estava conversando frente a frente porque estava sendo tentado pelo diabo. Como você pode ser tentado pelo diabo, ver o diabo lhe tentando e repreender e expulsar. Nós estamos falando de ficar entrevistando gente incorporada com o diabo. Gente que está com o diabo, está endemoniado, e a pessoa aproveitar dessa situação de um ser humano que precisa de libertação para ficar fazendo perguntas, sendo que se Jesus volta numa hora dessa, Jesus volta numa hora que você está entrevistando mais de 10 minutos o diabo no corpo de uma pessoa, sendo que se você expulsar logo o diabo do corpo daquela pessoa, você expulsa o diabo, rápido ele sai. Você pergunta se a pessoa quer aceitar Jesus, entregar sua vida para Jesus, ter um encontro com Deus, a pessoa aceita Jesus e pode estar salva.
Se morrer naquele dia, pode estar salva, porque aceitou Jesus. Não, vocês ficam, ó, diabo se expulsa logo, minha irmã. Quando Eva conversou com o diabo, deu no que deu. Foi que ficava batendo papo com o diabo, que deu no que deu, que o pecado entrou no mundo. O diabo fazendo pergunta e ela respondendo. E o diabo acabou enganando ela, porque conversar com o diabo